Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para rezarmos os Salmos. Hoje meditaremos o Salmo 69. Então nós vamos iniciar pedindo a luz do Espírito Santo para nos ajudar a rezar e a compreender melhor o Salmo de hoje. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Você pode pegar então, tomar as mãos a sua Bíblia, no Salmo 69, nós vamos dar uma pausa para que você possa ler. Esse Salmo, como da semana passada, ele é extenso, então nós não vamos lê-lo aqui, para não ficar longo demais o nosso vídeo. Então você dá uma pausa aí nesse vídeo, medite um pouco este salmo, leia com tranquilidade, compreendendo as palavras para a nossa reflexão. O tipo de salmo que nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, é um salmo de súplica individual. É um inocente que é acusado, como nós estamos vendo em vários salmos, um inocente que é acusado de coisas graves, correndo risco de vida, e por isso clama ao Senhor que salve, que o salve de tudo isso, dizendo: salva-me, responde-me, pedindo ao Senhor então que volva o olhar bondoso sobre ele e o ajude a sair dessa cilada. O nosso salmo ele está organizado em 4 momentos, versículo 2 ao 5, 6 ao 19, 20 ao 30 e 31 ao 37. Então vemos que é um salmo extenso, dividido em 4 momentos. No primeiro momento, como vocês já refletiram, além do pedido que a pessoa faz aí no começo do salmo, mostra também o que ela está sentindo, como se sente diante disso, É como se ela morresse afogada, arrastada pela correnteza e desaparecendo no lodo, É assim que a pessoa está se sentindo diante das ameaças do inimigo. Ao pronunciar sobre o seu corpo, falando da garganta e dos olhos, ela está exausta de tanto gritar. Também nesse momento expressa e fala dos seus inimigos, dá uma pista para o que poderia ter acontecido, porque acusaram ela de um roubo, e ela assim expressa: deveria eu devolver aquilo que não roubei? Então ela é acusada, o salmista, aquele que está aqui acusado de roubo. Então ali tem um grupo grande tentando acabar com a vida deste inocente, desta pessoa. Então, no segundo momento, nós temos a pessoa que tem consciência dos seus próprios erros, dos seus pecados, sabe que Deus os conhece também e tenta negociar usando a expressão por minha causa, por tua causa, Usa algumas coisas assim para poder se redimir de alguma situação que tenha vivido e sentindo assim confiante no poder de Deus que vai ajudá-la a passar por isso. Sabendo-se inocente, espera de Deus então que se manifeste, pois se não o fizer, o que será dos outros que depositaram a confiança nesse mesmo Deus, Então ele espera, como todos os que confiam em Deus, Deus da justiça, espera dele então que se manifeste diante da inocência desse pecador, desse salmista que aqui hoje nós temos. O inocente então dirige-se a Deus, apresenta-lhe
para Deus, então, 7 pedidos para que o ouça, né? Então, os pedidos são: responda-me, volte para mim, não esconda a tua face, responde depressa, aproxima-te, resgata-me, liberta-me dos inimigos. Então nós temos aí o inocente que está colocando toda a sua confiança a Deus e pedindo que Deus, o quanto antes, o ajude a passar por essa dificuldade da vida. Terceiro momento, o inocente abre para Deus sua maior ferida, que o chama de afronta. É aquilo que os inimigos estavam fazendo contra este inocente, uma afronta contra ele. Confessa que a afronta partiu do coração, né? Sentindo-se sem forças. Roga algumas pragas, né? Diante de tudo aquilo que estava sentindo. Faz-se seguir de 4 pedidos. Então nós temos aqui, diante desse momento, 4 pedidos que ele faz então. Primeiro, culminando na morte dos seus adversários. Acusa-os, não os declares inocente, risca-os, não seja inscritos, e termina pedindo assim a salvação e a proteção de Deus na sua condição, então, agora de inocente, diante da sua pobreza e também de seus ferimentos. E por último, queridos irmãos, o último momento é uma promessa. E essa promessa vem acompanhada de convite e de certeza. Ele irá louvar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. O convite é feito para todos, ao universo, ao céu, à terra, ao mar. Enfim, que todos louvem a Deus por tanta graça. E a certeza é de que, acreditando assim ao Salmo no tempo do cativeiro da Babilônia, então a certeza é que Jerusalém será reconstruída e os bons a habitarão. Então essa é a certeza, que se Deus nos ouve, se Deus está do nosso lado, nós vamos ser libertos disso tudo e nós vamos poder então habitar no lugar dos bons, que é o templo de Jerusalém. Então aí está organizado o nosso salmo. Como surgiu? Por que surgiu esse salmo? O salmo, como no começo nós vimos, ele expressa e revela um conflito entre uma pessoa abandonada até pelos seus familiares e um grupo que lhe fez uma afronta. Então ali está todo o salmo resumido nisso. A afronta, como nós vemos, é a acusação de um roubo que ele assume que não fez. Então, como ele vai pagar por aquilo que ele não fez? Como ele vai devolver aquilo que ele não roubou? Então ele se defende assim. E essa pessoa, além de se sentir psicologicamente arrasada, socialmente banida, porque é perseguição de vários, de um grupo, devia ser pobre, provavelmente não tinha condição de oferecer um animal em sacrifício ao Senhor, né? Que era a forma que eles usavam ali para se redimir, esse sacrifício para pedir a Deus perdão, a forma de louvar também ao Senhor. Como era pobre, não tinha direito e condição de oferecer então um animal em sacrifício a Deus. Os seus adversários, quem são os seus adversários? O que eles fazem, né, contra esse inocente? Eles usam de afronta com a fala, com intrigas, fofocas, calúnias, piadinhas de mau gosto, né? São opressores sem compaixão no coração, amarguram a vida do inocente, são criminosos que não merecem, até no versículo 29, que não merecem nem viver, né? Então aí são os adversários desse inocente. Com isso, descobrimos que do início do Salmo até o fim do Salmo, há um conflito aberto entre o inocente pobre e os ricos criminosos. Então isso que nós descobrimos ao passar por todo o Salmo. Os companheiros dele, também pobres, indigentes, estão na defensiva, afinal de contas. Vão lutar se não tem nada? Como que eles vão fazer? Não tem situação boa para o lado deles, né? Então eles recuam, né, medrosos, ficam mudos, né? E se Deus não agir em breve, o caos social será então implantado. E eles então expressam a confiança em Deus de que Deus vai agir,
como Deus sempre agiu na vida do povo. Lembramos aí, como já foi dito, do exílio da Babilônia, libertando, o povo, então esperando que Deus faça valer então a justiça e o seu poder. Vemos aí então o rosto bonito de Deus, o inocente que apela para a bondade, amor e compaixão do Senhor, apela para a bondade. Deus é bom, Ele vai estar do lado das pessoas que dele invocam, que querem a justiça, que querem o bem, principalmente os mais fracos, os pobres, os inocentes, os oprimidos. Deus se põe do lado dele. Eles pedem então ao Senhor, Deus da aliança, que liberte a vida deles, como fez no Êxodo. Então que agora, olhando para isso, provoque a favor deles um novo êxodo, uma nova libertação, que dê novamente para eles vida, e vida é abundância, E Deus assim o faz. Em Jesus nós temos a expressão mais bonita de um Deus que ouve o clamor do pobre, ouve a súplica individual e a súplica do grupo, dos inocentes e dos injustiçados. Este salmo, queridos irmãos e irmãs, é citado 2 vezes na vida de Jesus. Nós vimos em João, se quiser vocês podem anotar e procurar depois, em João capítulo 2, versículo 17, em Mateus capítulo 27, versículos 34 a 48. Então nós temos ali a citação deste salmo que aqui hoje nós meditamos. Qualquer pessoa necessitada do tempo de Jesus, do tempo dele, poderia se dirigir a ele, com todas as palavras deste salmo, E sabendo que ele ouviu o clamor de todos. Então, nos coloquemos sempre em sintonia com o Senhor, em atitude daqueles que confiam, esperam do Senhor, que sempre os proteja, porque Ele é bom. Fazendo assim o esforço da nossa vida, nós vamos estar nos conectando cada vez mais e nos sintonizando a Deus, ao seu coração bondoso, que nos alivia, nos liberta e gera para nós vida e vida em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.